Nesse instante, eu gostaria de conversar com você sobre os nossos fatores de influência, sobre as nossas máscaras, sobre o nosso eu superior e sobre o nosso eu inferior. Talvez você nunca tenha tomado consciência, mas nós possuímos vários corpos, em que alguns deles são mais densos e outros mais sutis. E dentro desses corpos existe o corpo físico, o mais denso de todos, e o mais sutil, o mais vibrante é o nosso eu superior. E desse eu superior emana todas as nossas qualidades maravilhosas, as qualidades puras que o ser humano possa ter. De lá emana o amor, a sabedoria, o poder, a intuição, a boa vontade, os bons sentimentos. Aqui está o potencial do ser humano que é ilimitado para crescer e evoluir nessa trajetória. Porém, existe dentro das experiências humanas camadas densas que circundam nosso eu superior, como coisas que nos impedem que vejamos a luz, que vejamos com clareza. Está a má compreensão, está os fatores de crises, os erros que cometemos, os nossos preconceitos, carências, imaturidades, defeitos. Também vivem os nossos medos e traumas, nossas mágoas, a preguiça, tudo que nos dificulta tomarmos iniciativas, má vontade, ressentimentos e também as nossas atitudes que acabam ocasionando essas coisas que nos distancia mais e mais do tesouro que é experienciar essa fonte de inspiração que é o nosso eu superior. E essas camadas formam esse nosso eu inferior, que nos distancia cada vez mais do nosso eu superior. Porém, existe também as nossas máscaras, que elas nos envergonham, que daí nós tentamos escondê-las com essa consciência de que nós podemos, através disso, trazer uma consciência de que a gente possa fazer com que as pessoas não notem quem nós verdadeiramente somos. E essas máscaras sobrepostas sobre nosso ser nos distanciam cada vez mais e mais da nossa essência, daquilo que poderia, na verdade, ser a nossa realização pessoal. A criarmos essas máscaras, nada mais queremos do que sermos amados, aceitos, sermos queridos com relação à nossa sociedade. Porém, o que nos ocorre, a nossa vida vai perdendo a graça, a essência, porque a alegria, a nossa realização, a beleza, o sentido dela está ligado com a emanação deste eu superior. E aí nós ficamos tristes, sem vida, sem sentido para seguir a jornada. Com isso, nós nos distanciamos cada vez mais do verdadeiro eu que nós somos, o nosso eu real. Perdemos a nossa espontaneidade e acabamos distanciando também dos nossos relacionamentos ou deixando eles superficiais ou artificiais, porque o outro não vê, não tem consciência do que realmente somos. Como seria se estarmos realmente na verdade, sem se preocupar com o que o outro vai pensar e deixar fluir a nossa livre expressão? Não é isso que dá vontade? Não é isso que a gente quer? Aproveitar a cada momento do jeito que a gente quer? Como voltar a ter essa espontaneidade como criança? A alegria de poder ser quem realmente nós somos e estar com os outros da maneira com que nós somos agora. O primeiro passo que nós damos para isso é notar
que a nossa máscara existe e que nós podemos ir retirando-a devagarinho, na medida em que nós vamos tomando consciência de que isso nos impossibilita de sermos nós. Como podemos fazer para retirar a nossa máscara? Primeiramente, precisa conhecer verdadeiramente como ela é. Cada pessoa tem um estilo diferente de máscaras e muitas vezes nem tem noção nem de como ela é e nem de quando ela se é colocada. Quando nós a conhecemos, podemos observar o quanto que nós perdemos quando a colocamos e deixamos de ser verdadeiros, o que ela nos impede de entrar em contato com os outros, conosco mesmo, como ela nos afasta da vida e da alegria que nós nascemos para experienciar. E aí podemos decidir se queremos ou não abrir mão dela. Conforme nós vamos deixando as nossas máscaras de lado, vamos entrando em contato com o nosso eu inferior. Percebemos que ele não é tão feio e que ele pode nos ensinar muito com relação a nós, como transformar o nosso eu inferior, conhecendo, sabendo quando ele surge, quais são as suas nuances e aceitando sem ser conduzido. E assim, gradativamente, ele vai se transformando, vai se transmutando. E existe uma ideia, uma crença errônea, que se nós entrarmos em contato com o eu inferior e aceitá-lo, ele vai tomar conta dos nossos atos. Isso não é verdade. A verdade é que nós temos que amá-lo. Ele existe, mas não necessariamente o existir dele irá nos dominar e podemos aprender muito, muito com ele. À medida em que nós vamos trabalhando o nosso eu inferior, ele vai se transformando, ele vai abrindo espaços para que a luz do eu superior possa infiltrar dentro de nós e inundar a nossa vida. E é de lá que vem a nossa intuição, a nossa energia, o nosso amor incondicional e todas as boas qualidades que nós temos e podemos desenvolver. Neste processo, nós vamos nos transformando e a vida também acompanha a nossa transformação neural, espiritual ou física e conquistamos com tudo isso uma autoconfiança e também espontaneidade. A liberdade vai se tornando cada vez mais uma realidade em nossa vida e a paz cresce dentro do nosso coração. Quando isso ocorre, a nossa vida ganha um novo sentido. Podemos usufruí-la, podemos ser quem somos, podemos nos realizar. E é exatamente isso que você nasceu para ser. Sim, um trabalho de uma trilhada do nosso caminho, da nossa jornada, para chegarmos a essa união com o nosso eu superior. E trabalhando com a nossa retirada de máscaras, com a tomada de consciência de quem nós somos, com gentileza, amorosidade, aceitação. E vamos chegando cada vez mais perto daquilo que é nossa essência, o nosso propósito de vida. Este é o caminho a ser seguido. Eu espero que vocês tenham assimilado todas essas consciências, em especial de que você pode ser a sua melhor versão, conhecendo a si mesmo. Gratidão, gratidão por ter me acompanhado até aqui e por estar trilhando essa jornada junto comigo. Um forte abraço de luz.